Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio, volume 3, para Geografia. Pessoal, o eixo temático dessa aula são as mutações no mundo natural e as transformações do mundo rural. Nosso tópico ou tópicos são as novas territorialidades no campo, as relações sociedade e natureza em questão, isso daqui vai ser bem abordado. Quadrilátero ferrífero também vai ser bastante abordado, domínios da natureza e políticas ambientais nem tanto. Então a gente vai ver principalmente esses dois itens. Habilidade: reconhecer os domínios de natureza que compõem o território brasileiro, avaliando a interferência humana na exploração dos seus recursos. Então, isso daqui a gente vai fazer na aula, eu vou mostrar para vocês como a interferência humana interfere na exploração dos recursos. Interpretar texto, mapas, gráficos que tratam da indústria extrativa mineral brasileira, segundo sua localização, empresas e contribuição no PIB. Isso tudo a gente vai ver na aula de hoje. E compreender a participação das multinacionais no campo e seu papel nas exportações brasileiras, nem tanto. Então, a gente vai principalmente avaliar a interferência humana na exploração dos recursos. Vamos fazer a interpretação de texto e mapa, tá? Que trata sobre a indústria extrativista mineral brasileira. Conteúdos: recursos minerais, é o primeiro item da aula. Nós vamos ver também os tipos de minério. Vamos estudar onde fica e como é o quadrilátero ferrífero e também o projeto Carajás, além de estudar um pouco sobre a exportação também desse minério, mas principalmente esses 1, 2, 3, 4 itens aqui, ok? O PET é bem sucinto, ele vai trazer uma introdução, depois ele vai falar sobre o quadrilátero ferrífero de forma muito restrita e o projeto Carajás. Então, para trazer para vocês os mapas, para trazer para vocês um texto e um complemento, eu preparei uma apresentação de slides. Acompanhem comigo, vocês vão gostar muito. Muito bem, queridos, está aí então minha apresentação de slides. Eu dei o título de Atividades Extrativistas e o subtítulo Minas dos Minérios. Achei lindo esse subtítulo e foi o próprio PET que propôs, tá bom? Então vamos começar. Primeira coisa, o que você precisa saber? O que são recursos minerais? Recursos minerais são substâncias inorgânicas. Elas são extraídas da terra, do solo, e podem ser usadas como matéria-prima. Então, daí a grande importância dos recursos minerais. Eles são usados pela indústria para a produção dos gêneros industrializados. Os recursos minerais também podem ser utilizados na agricultura, também podem ser utilizados na pecuária, além de serem utilizados na indústria. Os recursos minerais podem ser de dois tipos. Eles podem ser metálicos ou não metálicos. Alguns exemplos de minerais metálicos: estanho, o ferro, o cobre, o ouro. Alguns exemplos de minerais não metálicos: o mármore, o calcário, o quartzo. Alguns termos muito importantes que muitas vezes a gente usa como sinônimos e não são. A palavra jazidas. Quando a gente utiliza o conceito jazidas, nós estamos falando dos depósitos minerais, ou seja, locais onde são encontrados os recursos minerais. Quando a gente utiliza o termo mina ou minas, nós estamos falando desses depósitos minerais que começaram a ser explorados. E quando a gente utiliza o termo lavra, é a exploração do minério em si. É o ato de explorar o minério, o local onde a exploração está acontecendo de maneira mais específica. Aí a gente chama de lavra. Um pouco sobre os recursos minerais no nosso país. Eu imagino que o mapa não esteja muito legível para vocês, então eu vou chamar a atenção para algumas coisas. Em relação à tonalidade rosinha, essa tonalidade rosinha que a gente encontra aqui próximo a Belo Horizonte, por exemplo, é o minério de alumínio, que é a bauxita, um mineral metálico. Também aqui em Minas Gerais, a gente tem aqui o verde nessa tonalidade, que equivale
né, ao manganês. Nós temos também o amarelo aqui nessa região, que é a região do quadrilátero ferrífero. Depois eu vou mostrar para vocês. O amarelo é o ouro, tá bom? Nós temos também o vermelhinho. Aí a gente tem o vermelhinho aqui, tá vendo? Aqui nós temos também aqui nessa região que eu vou falar para vocês, que é a Serra do Carajás, sendo que o vermelhinho representa o ferro, um minério de ferro. Todos esses que eu mostrei por enquanto são minerais metálicos e o foco que eu dei foi aqui em Minas Gerais, mas se a gente for observar, eles estão espalhados por outras partes do Brasil. Os não metálicos que estão representados no mapa, nós temos o calcário, o diamante, o sal marinho, tá bom? E nós temos aqui também as letrinhas representando outros minerais, tanto metálicos quanto não metálicos. A gente ainda tem a representação do petróleo, que é por meio dessa torrezinha, tá vendo? Aqui no litoral brasileiro. Então, observem que os recursos minerais metálicos e não metálicos são muito abundantes no território brasileiro e que nosso estado, Minas Gerais, concentra uma grande parte desses recursos minerais. Beleza? Qual que é a importância da produção mineral? Ela proporciona matérias-primas que, como eu disse, serão utilizadas na agricultura e na pecuária e principalmente nas indústrias. Além disso, a produção mineral proporciona avanços tecnológicos e industriais, sem falar que no caso do Brasil, os recursos minerais são uma importante fonte de exportação, então gera riqueza, gera um acréscimo para o nosso PIB e, consequentemente, progresso na economia nacional e, por isso, gera lucro, tanto para a iniciativa pública quanto para a privada. Agora, vamos pensar um pouquinho na nossa realidade, na realidade das minas dos minérios, né? O quadrilátero ferrífero. O quadrilátero ferrífero é uma área localizada no centro-sul de Minas Gerais. Já vou mostrar no mapa. É a maior produtora nacional de minério de ferro. Entre os minérios que a gente encontra e que são extraídos no quadrilátero, destaque para o ouro, o manganês e o ferro. Uma outra coisa muito importante é que bem nessa região do centro-sul do estado de Minas, do quadrilátero ferrífero, nós temos ainda as cabeceiras ou nascentes de duas das principais bacias hidrográficas brasileiras. Uma que é a bacia do Rio das Velhas e outra que é a bacia do Rio Doce. Então, para vocês verem aqui o mapa do quadrilátero ferrífero, então toda essa área aqui em laranja é uma área abrangida, né? Uma área que faz parte do quadrilátero ferrífero. Recebeu esse nome por conta da presença de 4 serras importantes na região que permitem, né, a formação de uma espécie de quadrilátero. Então, fazem parte do quadrilátero ferrífero Sabará, Belo Horizonte, Nova Lima, Itabirito, Congonhas, Ouro Preto, Mariana, Santa Bárbara e todos os outros municípios que estão aqui nessa área. Como eu disse, nós temos aqui nessa região onde eu estou com o mouse, uma das principais nascentes do Rio das Velhas. E aqui, nessa região aqui, um pouco fora, fora do quadrilátero ferrífero, mas o Rio Doce, uma das nascentes do Rio Doce, passa pelo quadrilátero ferrífero e a nascente está próxima dele. Então, a forma como esses recursos minerais foram ou são minerados, extraídos, pode impactar nessas duas bacias hidrográficas, a do Rio das Velhas e a do Rio Doce. Vamos à Serra do Carajás. A Serra do Carajás está localizada no estado do Pará, é uma região localizada no estado do Pará, tem uma grande variedade de jazidas de ferro, manganês, cobre, ouro, níquel e outros. Atualmente é a maior mina
de minério de ferro a céu aberto no mundo inteiro. A implantação do projeto Ferro Carajás foi na década de 1970 e contou com a atuação do Estado brasileiro, do governo brasileiro, do Estado Nacional Brasileiro e principalmente da mineradora. Naquela época era uma empresa estatal e naquela época era chamada de Vale do Rio Doce. Hoje, a empresa Vale do Rio Doce não é mais uma empresa estatal, ela foi privatizada na década de 90 e ela não atende mais pelo nome Vale do Rio Doce, apenas Vale, beleza? Então, a localização geográfica da Serra do Carajás, conforme eu disse para vocês, está localizado aqui no sudeste do estado do Pará, tá vendo? Essa área em laranja mais forte é onde estão as jazidas minerais. Quando foi criado o projeto Ferro Carajás na década de 70, pela Vale, juntamente com o Estado brasileiro, o Estado Nacional Brasileiro, o governo da época, foi preciso criar uma linha férrea de mais de 800 quilômetros que ligasse as jazidas ao porto de São Luís, no estado do Maranhão. Então, essa linha férrea é a Ferrovia dos Carajás. Ela foi construída com esse propósito de transportar o minério de ferro e outros minérios da Serra do Carajás até o porto de São Luís, no Maranhão, e de lá ser exportado. Então, a produção de minério da Serra do Carajás tem como principal destino o exterior, beleza? Países que compram, Japão, China, são importantes compradores. A Serra do Carajás fica nessa área, mas o projeto em si, que é uma área de investimentos, abrange um pouco mais do que o sudeste do Pará. Pega um pedaço do Tocantins, pega também Maranhão, ok? Quais são as vantagens da atividade mineradora? É uma importante fonte de renda. É bom lembrar que o minério de ferro é uma das principais commodities que o Brasil exporta. Então, é uma das principais matérias-primas que o Brasil exporta. Sem falar que a atividade mineradora é responsável por quase 5% do PIB nacional, ou seja, quase 5% da riqueza gerada pela venda de produtos e serviços. Além disso, contribui para criar inúmeros empregos, tanto diretos, ligados diretamente à atividade mineradora, quanto também empregos indiretos. Mas nem tudo são maravilhas, nós temos as desvantagens, os aspectos negativos da atividade mineradora, que incluem o desmatamento e, consequentemente, a alteração dos ecossistemas, tanto locais quanto globais. Podem proporcionar, se for feita de uma maneira predatória, pode gerar a escassez dos recursos e danos ambientais de diversas naturezas. Aqui eu trouxe alguns exemplos da nossa realidade, da realidade de Minas Gerais. Nós tivemos o rompimento da barragem de rejeitos da mineração, da mina do Fundão. Essa barragem de rejeitos da mina do Fundão estava localizada em Mariana e o rompimento dela ocorreu em 2015. Aqui nós temos uma imagem que representa esse crime ambiental. Lembrando que essa lama proveniente do rompimento da barragem de rejeitos da mina do Fundão atingiu a bacia hidrográfica do Rio Doce. E, ao atingir a bacia hidrográfica do Rio Doce, o Rio Doce levou esses rejeitos, levou essa lama até o Oceano Atlântico. Aqui nós temos uma foto aérea de Regência, que é um município do estado do Espírito Santo, no momento em que as águas do Rio Doce encontraram-se com as águas do Oceano Atlântico e pintaram-nas dessa coloração amarronzada. Então, um grave crime ambiental.
e que está diretamente relacionado à atividade mineradora. Lembrando que deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lembrando que a mina do Fundão era administrada pela BHP e pela mineradora Samarco, certo? Agora vamos a mais um desastre gerado pela atividade mineradora. Essa foto representa o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração, só que agora a mina é a mina do Feijão, no município de Brumadinho. Esse crime ambiental ocorreu ano passado, em 2019. Foi responsável pela morte de mais de 250 pessoas. Entre os mortos estão principalmente trabalhadores da mineradora Vale, que é a responsável pela mina do Feijão, pela atividade mineradora na mina do Feijão. Então percebam, é um dano ambiental, é um dano social, e nesse caso da mina do Feijão, tanto no caso da mina do Fundão, houve crime ambiental, houve negligência das mineradoras. Eu queria mostrar para vocês aqui também uma imagem de Itabira. Itabira no passado, essa área aqui é onde ficava o Pico do Cauê, e aqui é o que sobrou dele, nada, após a atividade mineradora. Então o Pico do Cauê simplesmente sumiu da paisagem de Itabira, que faz parte do quadrilátero ferrífero também. Para terminar nossa aula, eu trago aqui o nosso querido mineiro Carlos Drummond de Andrade, que em 1984 escreveu a Lira Itabirana. Quem não sabe, Carlos Drummond de Andrade é natural de Itabira, então ele viveu no sangue, né? Vivenciou o que é a atividade mineradora. E aí eu trago um trecho então da Lira Itabirana para vocês. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Quantas lágrimas tiveram que ser disfarçadas quando ocorreu esse desastre e esse desastre? A mineração tem seus impactos e eles precisam urgentemente ser minimizados. Aguardo vocês na quinta-feira com a nossa aula de correção. Um beijo e até lá!